Olá, pessoal! Então, dando continuidade à sequência de vídeos voltados para essa reta final de preparação para a AFA, eu trouxe aqui para vocês mais uma questão da prova de 2018. Então, essa questão eu considero também uma questão difícil, não só pelos cálculos dela, ela é uma questão bem trabalhosa, mas também pelo tópico. Ela trabalha o tópico de expansão multinomial, né, ou polinômio de Leibniz, como alguns autores chamam, que é um assunto que não tinha caído, né? Uma questão inédita, um assunto inédito nas provas anteriores. Então, acredito que a maior parte dos alunos tenha ido para a prova sem despreparado para encontrar uma questão desse tipo. Então, por esse motivo, eu considero ela uma questão difícil ou média para difícil. Ok? Bom, falando da questão, vamos lá. O menor dos coeficientes do termo em x à oitava no desenvolvimento de 2 mais x ao quadrado mais 3x ao cubo elevado a 10 é igual a... Bom, antes de começar a resolver a questão, eu queria revisar com vocês como é que a gente faz a fórmula da expansão multinomial. Eu acho que isso é muito bom porque o aluno pode fazer essa demonstração facilmente, rapidamente no seu caderno. Não chega a ser uma demonstração, é só uma analogia com o binômio de Newton que ele já conhece. Então, revisando aqui, no binômio de Newton, no binômio de Newton, nós estamos interessados em determinar a expansão a mais b elevado a n, certo? Como é que ficam os termos dessa expansão? E aí tem uma formulinha, que é a fórmula do termo geral, que ela é a seguinte, ela diz que o termo de ordem p mais 1 é igual a binomial de n p a p, a elevado a n menos p, vezes b elevado a p, ok? Bom, vamos escrever essa fórmula de outra maneira. Se a gente abrir o binomial, a gente pode enxergar essa fórmula da seguinte maneira. Binomial de NPAP é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. E aí isso é multiplicado por a elevado a n menos p vezes b elevado a p, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu queria que vocês notassem que os fatoriais que aparecem aqui embaixo, eles são exatamente os expoentes que aparecem nos termos. Então, ó, n menos p fatorial, o a fica elevado a n menos p. P fatorial, o b fica elevado a p. Ok? Isso vai nos ajudar muito a entender a fórmula da expansão multinomial. Tá? Então, só fazendo um exemplo aqui. Como é que seria, por exemplo, a mais b elevado à quarta? Seria o seguinte, 4 fatorial sobre 4 fatorial, 0 fatorial, vezes a elevado à quarta, b elevado a zero. Esse seria o primeiro termo, que na verdade é o binomial de 4 escolhe 0, né? A elevado à quarta, b elevado a zero. Mais 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial, a elevado ao cubo, b elevado a 1. Vocês estão percebendo que os números que aparecem no denominador dos fatoriais são exatamente os expoentes das potências de A e B, certo? Ao longo da expansão do desenvolvimento. Se você entendeu isso, você pode seguir a mesma lógica para fazer a expansão multinomial, quando a gente tem 3 termos, por exemplo, A mais B mais C. Então, vamos entender, por essa mesma lógica, como é que seria a expansão multinomial. Então, deixa eu escrever aqui. Expansão multinomial. Ok, como é que seria? Aqui a gente está interessado em expandir uma expressão do tipo A mais B mais C elevado a N. Como é que vão ficar os termos dessa expansão? Bom, seguindo a mesma lógica, eles vão ter, primeiro, no numerador vai ser n fatorial
No denominador vão ter 3 fatoriais. Eu vou chamar eles de alfa fatorial, beta fatorial e teta fatorial. Né? No denominador você vai ter 3 fatoriais, enquanto que no binômio de Newton você tem 2 fatoriais. No trinômio, né? Na expansão de um trinômio, nós vamos ter 3 denominadores fatoriais. Vezes o primeiro termo, o a elevado a alfa, o segundo termo, o b elevado a beta, vezes o terceiro termo elevado a teta. Muito semelhante à expansão do binômio de Newton. Na verdade, é apenas uma generalização. A única restrição é que a soma dos expoentes sempre tem que ser igual a 10. A mais b, alfa mais beta, mais teta sendo igual a 10. Como ocorre aqui, se você reparar, a soma dos expoentes no binômio de Newton é sempre 4, tá vendo? Nesse exemplo, 4 mais 0, 3 mais 1, certo? Então, a gente sempre está... A soma dos expoentes sempre tem que ser igual ao expoente da potência que a gente está expandindo. Ok? Então, se você entendeu essa lógica, a questão fica relativamente simples. Vamos escrever como é que seria o termo geral, então, da expansão pedida no exercício. Então, ó, o termo geral da expansão seria da forma, vou chamar de T. Como o potência é uma décima potência, a gente vai começar escrevendo 10 fatorial. E embaixo nós sabemos que são 3 fatoriais, né? Alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, ok? Poderíamos também escrever alfa fatorial, beta fatorial e no lugar do teta botar 10 menos alfa menos beta. Mas eu acho que fica uma expressão muito grande e mais difícil de ser trabalhada. Então eu vou deixar dessa forma. Depois, o A, que é o primeiro termo que vai ser da expansão, é o 2. Então, 2 elevado a alfa, vezes o segundo termo, que é o x ao quadrado elevado a beta, e o terceiro termo, que é o 3x ao cubo elevado a teta. Lembrando da restrição de que alfa mais beta mais teta tem que ser sempre igual a 10. Nós podemos melhorar isso aqui, né? Dar uma ajeitada, fazendo o seguinte. Tudo que for coeficiente, nós vamos passar para frente, né? Então, ó, 10 fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, vezes 2 elevado a alfa, vezes 3 elevado a teta, vezes x ao quadrado elevado a beta nos dará x elevado a 2 beta. Correto? X ao quadrado elevado a beta nos dará x elevado a 2 beta. E esse x ao cubo elevado a teta nos dará x elevado a 3 teta. Então, na verdade, nós vamos ter um expoente de 2 beta mais 3 teta. Pronto. Então, essa é a fórmula geral dos termos da expansão desse trinômio, do problema. O que nós estamos querendo? O que o problema nos pede? Ele nos pede quais são os termos que têm x elevado à oitava. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que obrigar o expoente do x, que é 2 beta mais 3 teta, a ser igual a 8. Ok? Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu reescrever aqui a nossa formulinha que nós chegamos do termo geral. O termo é 10 fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, vezes 2 elevado a alfa, vezes 3 elevado a teta, vezes x elevado a 2 beta mais 3 teta. Ok? Bom, agora nós vamos ver quais são os casos em que nós podemos obter 2 beta mais 3 teta igual a 8. Esse é o nosso objetivo, porque assim nós vamos obter termos em x à oitava. Repare que nós temos duas variáveis aqui que são inteiras, naturais. Então, basta a gente ir analisando cada um dos valores. Se o θ for 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Como o θ ele está multiplicado por 3, eu poderia fazer análise sobre o θ, sobre os casos do θ, ou sobre o beta.
Como o θ está multiplicado por 3, o θ vai nos dar menos casos, porque ele só pode ser 0, 1 ou 2. Né? Se ele for 3, já dá 9, e aí passa do 8 que a gente tem do outro lado. Então, eu vou fazer isso, vou analisar os casos do θ. Então, o primeiro caso, supondo θ... Tá aqui, primeiro caso, supondo θ igual a 0. Opa, θ igual a 0. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos que 2β seria igual a 8, que nos daria beta igual a 4. Lembrando que α mais beta mais θ é sempre igual a 10. Então, como o θ é 0 e o beta é 4, o α tem que ser 6. Assim, esse termo que possui o x à oitava seria um termo 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial vezes 0 fatorial, 2 elevado a alfa, que é 6, vezes 3 elevado a θ, que é 0, vezes o x à oitava. Então, esse é um dos termos em que aparece x à oitava. Bom, fazendo a simplificação, nós obtemos aqui, deixa eu fazer a conta, nesse fatorial, vamos simplificar assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí o 6 fatorial já cortou, né? Sobre 4 fatorial. 4, 3 e 2. Bom, nós temos que 4 vezes 2 corta com 8. O 3 corta com 9, vai dar 3, né? Então, ficamos com 21 vezes 10, 210. 210 vezes 2 à sexta, que é 64. Nós encontramos 13.440. Continha miserável, né? Para se fazer na hora da prova, né? Muito fácil de cometer um erro aí. Beleza? Então, esse é o primeiro coeficiente para x à oitava, 13.440. Vamos ver quais são as outras possibilidades. Ele pede qual seria a menor de todas as possibilidades. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o segundo caso. O segundo caso seria se θ fosse igual a 1. Esse caso é simples. Por quê? Se o θ for igual a 1, nós teríamos 2β igual a 5, o que é impossível, já que beta é um número natural. Certo? Então, esse caso não nos gera nenhuma solução. Vamos, então, agora para o terceiro caso. O terceiro caso seria se o θ fosse igual a 2. Tá? Nesse caso, nós teríamos que, se θ igual a 2, nós teríamos 2β mais 6 igual a 8, ou seja, o beta seria 1. Se o beta for 1, lembre-se que a soma de alfa, beta e θ tem que ser sempre 10, a soma dos expoentes sempre é 10. Então, nós vamos ter que o alfa é 7, né? Porque o beta é 1 e o θ é 2, então o alfa seria 7. Assim, o termo respectivo a esses valores de alfa, beta e θ seria 10 fatorial sobre 7 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, vezes, substituindo lá na nossa fórmula, 2 elevado a alfa, 2 elevado a sétima potência, vezes 3 elevado a θ, 3 elevado ao quadrado, vezes x elevado a 2β mais 3θ, né? Como nós escolhemos beta e θ convenientemente, nós vamos obter x à oitava. Aqui, fazendo essa continha também miserável, você vai obter, já tem ela pronta aqui o resultado, deixa eu olhar, 414.720 x elevado à oitava. Ok? Bom, então, né, ele pede o menor coeficiente de x à oitava. Acho que é meio óbvio, né, que ele quer o 13.440. Essa seria a resposta, porque a outra seria muito absurda, 414.720. Bom, como eu disse, uma questão bem trabalhosa, né, os cálculos são bem ruins, mas, e além disso, é um assunto que foi pouco abordado em outras provas, então provavelmente os alunos não estavam muito preparados para essa questão. Mas está aí, se vier a cair de novo, talvez com contas melhores,
você que está assistindo esse vídeo vai conseguir fazer essa questão fazendo a nossa analogia aqui. Tá bom? Então, agradeço muito pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo e até a próxima.